Eu sou o pastor Luiz Dias da Silva, pastor da Segunda Igreja Evangélica Congregacional de Guarabira. E a ordem para todo mundo ficar em casa, principalmente 65, não é? Essa área desse vírus, que vírus mordido do porco, misericórdia. É uma saudação para vocês que estão aí conosco, não é? Nós acreditamos que quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar, segundo o apóstolo Paulo disse, quando andarem dizendo a paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição. Pode ler isso lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5. O Senhor também disse que, assim como foi nos dias de Noé, então será nos dias da vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, era uma diversão, uma farra só, o pessoal estaria mais voltado para as coisas desta carnalidade do que propriamente assim um pouco voltados assim pedindo clemência ao Senhor. Vamos orar então? Oremos. Nosso Pai, nosso Deus querido, santo e amado, queremos te louvar, meu Deus, por esta oportunidade de estarmos juntos aqui para a glória do teu santo nome, Senhor. Querido Deus, muito obrigado pelo novo dia, pelo novo amanhecer, por esta hora, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor estenda as suas mãos para a glória de Deus e venha abençoar todos que estão conosco aqui neste momento espiritual, neste momento de alegria, de paz, de recolhimento espiritual para a honra e glórias do teu santo nome, Senhor. Deus Todo-Poderoso, dai-nos, meu Senhor, a tua bênção, Senhor, e que tudo seja feito para a tua glória e para o teu louvor. Deus, muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus, nos abençoa, Senhor. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Uma palavra de Deus para nós nesta manhã. Pedir a Deus que nos traga uma palavra. Capítulo 18 de 2 Reis. Você pode abrir o livro sagrado, olhar aí no seu celular. Vamos ver aqui. 2 Reis, capítulo 18. Fala assim a palavra de Deus. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Dois reinos, não é? O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte reinando lá, reinando um rei, isto é, no território que pertencia às 10 tribos de Israel, um rei, Oséias, e no outro, 2 tribos, o rei Judá, conhecido como o território de Judá, reinando ali também outro rei. Então, Ezequias começa a reinar no terceiro ano de Oséias, o rei de Israel, né? Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Jerusalém, a capital de Judá. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias, isto é, a mãe de Ezequias, o rei de Judá. Veja o que este homem fez quando ele começou a reinar. Veja que coisa interessante, né? Fez ele, ou seja, veja como foi a postura, a gestão deste homem e também o seu comportamento diante de Deus, a sua postura diante de Deus e diante da nação e diante também da questão espiritual da religião. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Que coisa interessante, não é? Porque a maioria dos reis, pode prestar atenção, quando o rei assume,
diz assim: fez ele o que era mal diante do Senhor, como os seus pais fizeram. Coisa mais difícil do mundo é você encontrar uma alusão a um homem, a um gestor que governou bem tanto o território de Israel, principalmente, foi uma coisa terrível, como também entre os judeus. Depois de Davi, veio Salomão, e Salomão já começou a fazer coisas esquisitas, embora tenha se arrependido depois, mas ele fez coisas terríveis, né? Praticou idolatrias, ele amontoou uma quantidade imensa de mulheres para ele, né? E foi um camarada opressor. Então já começou o negócio, por aí o filho dele começou, o Roboão também começou, e aí vai um rei do qual a Bíblia diz: fez ele o que era justo ou o que era reto perante o Senhor. Mas Ezequias, graças a Deus, o que entra para a história dele é algo assim, não é? É Davi, um modelo de rei, Davi. E aí este homem assentou no seu coração de ser um modelo como Davi, fazer as coisas retas diante do Senhor. É muito maravilhoso nós pensarmos isto, fazer o que é reto perante o Senhor, seja como um pai de família, seja como uma dona de casa, seja como um empresário, seja como um chefe de setor, como o dono de uma firma, como um líder de um departamento na igreja, como um pastor da igreja, fazer o que é reto diante do Senhor, como fizeram os homens de Deus, os homens fiéis a Deus, imitar os homens fiéis a Deus. Que foi essa questão aqui de Ezequias. Seja ele o prefeito, seja ele o governador, seja ele o presidente, fazer o que é reto perante o Senhor, como os homens de Deus fizeram. E aí foi a questão do Ezequias fazer isto. Aí no verso 4 diz assim: removeu os altos. Veja o trabalho espiritual, a reforma que este homem fez na parte espiritual, na parte religiosa. A gente sempre tem essa questão, olha, não vamos misturar religião com política. Não vamos misturar. Principalmente aqui no nosso país, onde o partidarismo é uma questão tremenda. Mas o homem de Deus, ele precisa fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Deus determina na sua palavra. Então, o que foi principalmente aquele contexto? O contexto lá de Israel era um contexto bem diferente do contexto brasileiro, porque o contexto brasileiro, o Estado é laico, essa coisa toda. Lá em Israel, a princípio, você sabe muito bem que quem reinava sobre Israel era o regime teocrático. O que é o regime teocrático? O nosso é democrático. O teocrático era o regime de Deus até Samuel. Até o profeta Samuel, os juízes, eles governavam, e aí eles guerreavam e faziam a gestão de acordo com o mandato de Deus. Eles não tinham um rei, eles tinham Deus. É tanto que quando quando eles rejeitaram a Samuel, aí Samuel ficou triste. Samuel era o juiz e profeta. Então o povo disseram: olha, Samuel, nós queremos um rei, como tem as outras nações. Aí Samuel ficou triste com essa palavra.
muito triste. E ele falou com Deus: Senhor, eles estão querendo aí um rei, eles me rejeitaram. Aí o Senhor disse: não, calma, calma, eles não te rejeitaram, eles rejeitaram a mim, para que eu não reine sobre eles. Pois é, mas o Senhor disse: faça aí o que o povo está querendo, faça aí, faça o que... Até porque, irmãos, esses reis que estavam se levantando ali, era um sinal de que o povo estava sempre apelando para um rei perfeito, que seria o Cristo. Porque em nenhum deles havia perfeição absoluta. Nem mesmo nesse homem, Ezequias, perfeito como Cristo, até chegar no Cristo, o rei perfeito. Louvado seja Deus. Então Deus diz: faça o que eles estão pedindo. Eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim. Não fique triste. Não fique triste, meu irmão, que às vezes você tem um ministério e as pessoas não votam para que você continue em seu ministério. Não fique triste, não. Se você faz as coisas com consciência, você está fazendo as coisas corretas, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando o próprio Deus, porque você está fazendo de acordo com a vontade de Deus. Não é? Amém. Bom, vamos lá, gente. Então, esse homem, o Ezequias, ele removeu os altos, ele removeu estes lugares de culto que eram nos altos. O povo tinha o templo para adorar, mas o povo ia lá para as montanhas, adorar lá nas montanhas, e lá sempre surgia coisas estranhas. Não é diferente hoje, né? Não é diferente hoje, não. Gente? Tem gente que acha que só Deus só opera se for lá no monte. Vamos subir o monte para a gente orar. Tem o templo para orar? Não, mas no templo não. No templo não. O Senhor disse, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. Não, mas eu quero orar na montanha. Não estou dizendo a você que nós estamos aí invocando o Deus verdadeiro. Onde quer que a gente esteja, seja na montanha, seja dentro de casa, seja onde for, o Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo. Não tem como você, meu irmão, estar pensando assim: não, lá no monte Deus opera mais. Isso é conversa, irmão. Você não pode pensar isso não, meu irmão, minha irmã. Pode ser um lugar assim, a prazer, você respira o ar, você se sente mais à vontade. Só isso, é você. Isso aí é seu pensamento. Isso aí é uma questão pessoal sua. Mas você pensar: não, Deus opera bem lá no monte. Isso aí quem pensou foi os incrédulos. Não, o Deus dele é o Deus dos montes. Vamos trabalhar nos vales? Que aí nos vales ele não vai operar. Não. Deus opera no templo, Deus opera no templo, Deus opera na nossa casa, Deus opera na igreja. O Senhor desfez esse paradigma. Ele disse: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei. Então esse negócio de dizer: não, vamos lá para o monte, porque no monte Deus opera melhor. Mas acaba com isso, isso não pode. Isso sinceramente, isso é coisa de incrédulo. Agora, eu não vou dizer para você que não é bom orar lá, estar em contato com a natureza, você, sei lá, eu já trabalhei nisso também, eu já fui em montes. Agora sinceramente, eu não posso fazer essa diferença, essa dicotomia. Deus opera bem lá no monte e Deus não opera embaixo. Aí o povo de Israel tinha esse negócio de ir lá para o monte. E quando ia lá para os montes, aí surgia muita coisa estranha lá nos montes. Então, se nós temos um local para orar, que é um templo, é uma casa dedicada só para oração, então não, eu só posso orar se for na casa de fulano, na casa de ciclano, porque acontece, isso é uma coisa psicológica. Isso é uma coisa, não, rapaz, esse lugar, quando a gente chega aqui, que coisa é, rapaz, Deus só está aqui. Acabe com isso, meu irmão. Isso não é coisa de crente que tem um pensamento firmado nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. E a onisciência dele onde está. Você quer trancar Deus dentro de um quarto? Você quer reservar Deus lá para a montanha? Pode fazer isso não, irmão. Isso não existe não.
Amém, gente? Aleluia! Louvado seja Deus! Mas o povo de Israel tinha essa mania de prestar culto lá nos montes. É tanto que certa vez, Davi ele estava apertado pelos exércitos inimigos e ele levantou os olhos, ele disse: eleva os meus olhos para os montes e me pergunta, de onde me virá o socorro? Se ele olhava lá, olhava assim, de onde é que vai me vir o socorro? De lá de cima daqueles montes? De onde vai vir o socorro? Aí ele disse: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não vem de monte. O meu socorro vem do Senhor. Nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pois bem, então Ezequiel removeu esse tipo de culto, aquilo que acontecia lá nos montes, ele removeu, que nenhum teve coragem de remover. Até mesmo no tempo de Salomão, ainda o povo fazia lá nas montanhas, tanto que Salomão tinha lá suas experiências também. Mas Ezequias removeu os altos, quebrou as colunas de idolatria, poste ídolo, ó. Ele acabou com a idolatria, ele arrasou com a idolatria. O nosso povo é um povo tendente a essas coisas, a idolatria, e a gente precisa se policiar muito com respeito a isto. Então, removeu os altos, quebrou as colunas, coisas de idolatria que existia lá no templo. Algumas coisas existiam que o povo tinha seus pensamentos voltados para alguma coisa lá. Deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aqueles dias os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Tem muita gente que quer apoiar a prática da idolatria. Não sei se você já prestou atenção nisso. Muita gente que quer apoiar a prática da idolatria, né, dizendo: não, o Senhor mandou fazer uma imagem, uma serpente, a imagem de uma serpente é uma imagem, mandou fazer, o Senhor mandou fazer, então eu vou fazer também. Vou fazer também aqui meu ídolo, porque o Senhor mandou fazer uma imagem lá. Mas o resultado disso aqui deu uma simbologia. Aquilo era uma coisa que figurava Cristo, aquele que haveria de vir. Mas o que acontece, irmãos, é que as pessoas passaram a adorar aquele objeto, adorar a figura daquela serpente de bronze lá do deserto, e queimavam incenso para ela, faziam orações para ela, achavam que ela podia dar livramento. E aí esse rei, não é? Esse gestor teve a ousadia de quebrar esta idolatria, acabar com esse tipo de idolatria, que aquilo era um atraso muito grande para a nação judaica, não é? Veja, no verso 5, outra coisa que este rei fez. No verso 5 diz: confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante, nem todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Nem depois dele, nem antes dele, não houve um rei que confiasse tanto no Senhor. Entregou ao Senhor os seus problemas. Meu irmão, o senhor que tem algum ministério que é gestor, tá certo? Confie no Senhor. Confie no Senhor, porque o domínio é dele. Ele é o soberano dos reis da terra. Se você confiar nele, ele vai trabalhar por você. Faça como este rei. Ele confiou no Senhor, entregou tudo ao Senhor, confiou no Senhor, Deus de Israel. Ele entregou toda a sua confiança a Deus.
ele colocou toda a sua fé em Deus, porque fé é confiar em Deus. Ele confiou no Senhor. A sua fé foi uma fé centrada em Deus. Ele não centrou sua fé nos ídolos. Ele não centrou sua fé nas circunstâncias. Ele centrou a sua fé em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, seja o problema que você estiver passando, eu estou me dirigindo mais àqueles que têm responsabilidade na casa, seja o homem, seja a mulher, seja ou responsabilidade na igreja, seja você uma líder de departamento, seja você um líder de departamento, você pode olhar assim, meu amado Senhor, o que é que vai ser dos nossos irmãos nessa distância? A gente não se une para orar, a gente não se une para fazer os ensaios, a gente não se une para evangelizar, a gente não se une para se fortalecer uns aos outros. Você que tem responsabilidade, porque o gestor que tem responsabilidade na casa de Deus, ele se preocupa com aqueles que estão aos seus cuidados, aqueles que Deus confiou. Você, minha irmã, você que é uma líder de departamento da sua igreja, aquelas pessoas que pertencem ao seu departamento, você tem uma responsabilidade ali com elas, responsabilidade de mantê-las de pé, de ver você. Eu creio que você fica triste quando no ensaio, antes dessa pandemia, se reunia com elas, por exemplo, e você notava, a irmã fulana não veio, a irmã ciclana não veio. Muitas vezes você até pensa assim, meu Deus, essa pessoa está desprezando, mas às vezes não é, às vezes são empecilhos, são fraquezas que cercam. Por isso que se faz, irmão, vamos orar, irmã, vamos orar pela irmã fulana que não veio, vamos orar pelo o líder do departamento de homens, vamos orar pelo irmão fulano que não veio. O pastor olha assim, meu Deus, como está faltando gente hoje. O que é que ele vai fazer? Ele vai ter que orar, em primeiro lugar, porque o inimigo atrapalha, o inimigo não quer que o povo de Deus caminhe bem, que o povo de Deus seja fervoroso, esperto, cooperador da obra do Senhor. Então, o que se deve fazer, em primeiro lugar, é orar, fica preocupado. Tem irmãos que são administradores, que eles não dormem direito, pensando, meu Deus, como está o meu departamento? Senhor, será que quando tudo isso passar e a gente marcar a reunião, será que a gente vai ter o prazer de ver todo mundo junto? Será que ninguém caiu nessa caminhada? Será que ninguém tropeçou nessa caminhada? Essa é a grande inscrição da mente de alguém que dirige um rebanho, um departamento, que toma, seja a quantidade de pessoas que forem, está sob a responsabilidade daquele que é o líder, o presidente. Então, vamos para frente. Aí ele, no verso 6 diz assim, porque ele se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, guardando os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Então veja aí, primeira coisa, se apegar ao Senhor, não é? Se apegar como? Se apegar em oração, se apegar na leitura da Escritura, se apegar no auxílio à igreja, se apegar no auxílio àquele mais frágil, seja tanto no lado espiritual, seja também no lado humanitário. As pessoas têm suas necessidades e muitas vezes alguém dá um telefonema, principalmente, por exemplo, numa situação como esta. Isso faz parte, isso é apegar-se com Deus, isso é cumprir os mandamentos do Senhor. Veja só, meu irmão, como é que está você? Minha irmã, como é que está você? Está tudo bem por aí? Está faltando alguma coisa para você? Essa palavra é muito forte. Talvez você não possa ajudar com muito, mas você pode ajudar com pouco e pode ajudar com outra. Meu irmão, irmã, olha, fulano está passando dificuldade. Dá para a gente arrumar aqui alguma coisa para ele? Vamos lá para a ação social? Vamos falar com para os nossos irmãos da ação social? Vamos falar com o pastor para a gente ver se a gente pode conseguir alguma coisa. Fulano está com água atrasada, com a luz atrasada, o bujão, falta o bujão. E você é parte importante disso, meu irmão, minha irmã.
Tem pessoas que não estão na liderança, mas eles agem como líder, porque eles se preocupam com os outros. Isso é característica de líder. Se preocupa com os outros, quer ver o bem dos outros. Amém, gente? Glória a Deus. Isso é apegar-se com o Senhor, é fazer a vontade do Senhor, é guardar os mandamentos do Senhor, porque todo mandamento se resume em quê? Amar a Deus e ao próximo. Tudo se resume nisso, vai tudo convertir para isso, não é? Pois bem, no verso 7, assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito, rebelou-se contra o rei da Síria e não serviu. Veja só, como esse gestor, vamos aprender com ele aqui, tá bom? Vamos aprender com ele, veja. Porque ele se apegou com amor, porque ele foi uma pessoa que confiou em Deus, porque ele foi uma pessoa que fez as coisas justas diante do Senhor, porque ele rejeitou a idolatria. Deus começou a favorecer a ele. O Senhor foi com ele. O Senhor será com qualquer homem ou mulher que esteja na gestão de uma nação, de um povo, seja na igreja, seja o que for de liderança. Se você praticar as coisas retas, justas, se você não for injusto, se você não for infiel, não é? Se apegando ao Senhor, se você rejeitar, abominar, tá certo? Toda espécie de idolatria, tudo aquilo que não é direcionado para Deus, se você rejeita isso, e se você confia no Senhor, então, se você se apega ao Senhor, se você guarda os mandamentos do Senhor, então o Senhor vai ser com você. Isso aqui é importante. O Senhor será com você para onde quer que você vá, você logra bom êxito. Às vezes uma coisa que o inimigo trama para destruir a sua vida, Deus reverte aquilo ali de uma maneira tremenda. Deus converte o mal em bem. Deus converte a maldição em bênção. Foi assim, pode olhar os homens de Deus. Foi assim com Davi? Foi. Simei amaldiçoando ele. Vai, filho de Belial. Vai, jogando terra no rei. Humilhando. Aí um dos generais dele, Senhor, eu vou cortar a cabeça desse cão. Quem é esse cão? Para amaldiçoar o ungido do Senhor. Deixa. Se Deus mandou ele me amaldiçoar, quem sou eu, você, para impedir? Mas quem sabe Deus vai converter essa maldição em bênção. Foi assim com José. É assim com os homens de Deus, com as mulheres de Deus. Intentam o mal, mas Deus converte em bem. Louvado seja o nome do Senhor. Não é assim, gente? Louvado seja Deus. Olha, veja só. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. E terminou a coisa, no final do verso 8, ele rebelou-se contra o rei da Síria e não serviu. Isso representa o inimigo. Ele rebelou-se contra o inimigo e não serviu ao inimigo. Eita, finalizando isso aqui, ó. Rebelar-se contra o inimigo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O rei da Síria não conseguiu vencer Ezequias. Intentou de várias maneiras, humilhou, mas não conseguiu não. Ele foi vitorioso, foi vencedor. Pegou lá o homem, esse rei da Síria, ele ficou tão furioso que veio lá insultar, disse, não confie em Ezequias, não confie no Deus de vocês, veja o Deus das outras nações, onde estão eles? O sumo rei da Síria venceu. E aí Ezequias entra na casa de Deus e apresenta ao Senhor. Ele afrontou ao Senhor. E o Senhor disse, deixa comigo, louvado seja Deus, deixa comigo. E Deus tomou providências. Aquele rei, o Senaqueribe, ele sofreu, foi do tempo de Ezequias, foi o camarada que perseguiu Ezequias. Sabe o que aconteceu? Aquele rei veio para uma investida e Deus ali
lutou a guerra de Judá, porque ele não tinha como. Judá jamais venceria o exército assírio, não, era uma coisa, isso ele já tinha levado as 10 tribos de Israel e agora 2, que era de Judá. Seria café pequeno para ele. Mas aí Deus, sabe, deu vitória a Ezequias, ao rei, ao povo judeu. E o que acontece? Aquele homem, depois da derrota, foi para lá orar lá no templo dele, e os próprios filhos dele mataram ele dentro do templo lá, do templo do Deus dele. Está vendo? Pois bem, então, e foi guerreiro aqui. Você vai olhar que ele venceu os filisteus, Ezequias, venceu os filisteus, né, e seus limites, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Venceu, saiu vencendo os inimigos, porque Deus era com ele, porque ele foi fiel ao Senhor. Sejamos fiéis e aprendamos. Muito obrigado por você ter ficado aí conosco. Vamos orar. Nosso Pai, nosso Deus querido e santo, em primeiro lugar, Senhor, nós queremos declarar nossa fé no Senhor. Queremos declarar que nós confiamos no Senhor. O Senhor é a única certeza que nós temos de poder, de glória, de honra, de majestade, de soberania, de santidade, de bondade, de fidelidade. O Senhor é Deus amado, o Senhor é o próprio amor. Deus, Senhor, olhe para a situação do mundo. Senhor, nós somos pó, somos pecadores, nós não somos perfeitos. Tu és eterno, nós somos passageiros, somos temporais, o Senhor é atemporal. Em nome do Senhor Jesus, envia o socorro, ordena a tua bênção, e que, meu Deus, chegue, Deus amado, a gente possa alcançar o dia de ver essa praga, Senhor, ser disseminada, esse mal não agir mais. Eu estou na esperança de que, ao amanhecer o dia, ninguém mais adoeça com a Covid-19, e que aqueles que estão nos hospitais sejam recuperados, e que se diga: desapareceu o mal, vamos voltar à normalidade. Só assim a gente voltará com toda a confiança. Deus, em nome de Jesus, ajude, ou levante, meu Deus, as pessoas que estão trabalhando nas vacinas, para que elas possam, Senhor, o mais breve possível, ser posta a serviço dos seres humanos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.